precisa da religião, ela não é fraca? Tipo, aqui, fraca, né? O senhor me entendeu? Tipo, porque ela Uhum. precisa de alguém pra falar que aquilo é errado pra não fazer. Uhum. É Eu entendi a sua pergunta. É como assim, se tem gente que, se não fosse a religião, elas não teriam ética. É isso que você está falando? isso. Não, porque, tipo, Então, realmente, tem gente que precisa da religião, né? Porque se não fosse a religião, não tinha como segurar a pessoa, entendeu? Ela ia estar, tipo, tem gente que não mata por causa que é pecado. Então, eu, eu acho que são pessoas, tipo, fracas. uhum. Assim, aí a gente entra num aspecto que é a ideia da subjetividade. Tem gente que sim, tem gente que se não fosse a igreja, se não fosse a religião, ela não teria norma, né? Ela não seguiria norma. Mas também a gente não pode generalizar, porque tem muitas pessoas que conseguem ter a religião de uma forma muito madura, né? Uma fé muito lúcida, uma fé muito madura. Então, não é todo mundo, eu concordo. Tem gente que se vale da religião para fazer o bem e para fazer o mal, né? A gente tem que conseguir relativizar isso. Não é só o mal, né? Mas tem gente que usa da religião. E aí fala muito mais sobre o sujeito do que sobre aquela religião. Por quê? É, tem pessoas que, mesmo tendo nascidas naquela religião, tendo sido criadas naquela religião, em algum momento ela vai perceber que aqueles conceitos não fazem coerência com o que ela quer para a vida dela. E ela faz escolha de permanecer ou não na religião, né? Mas eu entendi a sua crítica, é dizer que tem gente que constrói sua ética apenas a partir da religião, né? E existe sim pessoas que são assim, mas também como existem pessoas que estão na religião e nem seguem tudo da religião. Eu acho que nós falamos isso na última aula. Não, foi em outra sala. Que a ideia é o seguinte: eu vou falar sei lá, como você estava falando, de não matar, né? E essa pessoa que não mata, ela não mata não porque é proibido por Deus, mas ela pode sim não matar porque ela acredita que o valor da vida, que o valor do outro tem que ser respeitado acima de tudo. Então é relativo, sabe? Não podemos generalizar nem de nenhuma maneira. A generalização, ela é um perigo. Nós precisamos relativizar as coisas, né? Pensar de forma relativa e problematizar. Claro, como eu disse, sem esconder que existe de equívoco, o que existe de uma tradição, o que a história nos revela, né? Por exemplo, sobre a Idade Média que a gente está falando, o que a história nos revela sobre o que foi o domínio da religião cristã. Então, isso é fato. Agora, dizer, por exemplo, o anacronismo, eu não posso dizer que os padres de hoje são, são os mesmos padres da igreja cristã da Alta Idade Média, que é, não são. Nem as pessoas são as mesmas, as culturas não são as mesmas, a mesma. Então, é saber separar isso. E eu sei que é difícil, né? Uma vez que a gente fala, mas é a mesma instituição, né? Mas hoje a igreja mata, hoje a igreja coloca bruxas na fogueira. Então, é diferente, né? Tem que ter essa maturidade de não se tornar um antirreligioso, né, um anticristão, porque na Idade Média a igreja cristã fez isso. Não se trata disso. Se trata de ver a história e conseguir ter sobre ela um olhar crítico, analítico, né? E saber fazer suas escolhas. Se você quiser ser cristã, se você acha que os valores do cristianismo hoje são valores que são que parecem com o que você quer de vida, o que parece que você quer seguir a sua vida, o que o cristianismo fala sobre as relações, casamento, família, você concorda com isso? Então, é assim que a sua família te ensinou e você concorda, beleza, você tem que ter o direito de seguir também, né? Mas claro que com uma visão lúcida, capaz também de fazer. Por que eu falo de visão lúcida? Porque se a gente não tiver uma visão lúcida, a gente vai acabar fazendo uma reprodução daquilo que era antes. A igreja falou, pronto, acabou. Então, não, hoje não é bem assim, né? Hoje, se você escutar
um líder religioso seu falando para você queimar alguém na fogueira, você vai falar, opa, pera, isso não condiz com os valores humanos que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido. Então, ter essa capacidade crítica, né, de não receber a autoridade do seu líder religioso, do seu pai, como uma verdade pronta e acabada, mas ter essa fineza que chamamos de crítica, né, de passar pelas peneiras da crítica, de perguntar, uai, por que está dizendo isso? Por que eu tenho que concordar com isso? Ou por que eu não concordo com isso? E é isso que nós esperamos de vocês, nossos alunos. A gente ensina as ciências humanas, a história, a sociologia, a filosofia e a geografia, para vocês terem essa lucidez, né? Não de demonizar e de tirar qualquer pensamento apressado, mas ter a, a percepção crítica de avaliar. Que não era assim na educação na Idade Média, né? Já começamos a nossa aula, já continuando respondendo a sua pergunta, e era assim na Idade Média. A educação naquela época não era essa educação que eu estou falando agora para você. A educação naquela época era a educação do dogma, né? Cala a boca e acredita. É muito diferente desse tipo de educação que nós estamos falando, de contraponto, né? De eu te apresentar pontos de vista diferentes e te dizer, faça a sua escolha, seja assim, né? A educação medieval, ela foi uma educação muito marcada pelo o que está na palavra, seguir e reproduzir, né? Nós entendemos uma educação muito mais adestrativa, adestrar os sujeitos para pensarem e viverem segundo os valores dogmáticos da igreja cristã. E aí surgem as universidades e as escolas, né? As escolas, elas surgiram nesse momento na Idade Média, mas a seguir ao século XVII, o século XII, século XIII, que foi o momento aí das universidades cristãs, porque antes, como eu falei no início da aula passada, quem sabia ler era apenas os monges, né? O alto clero, não eram todos os monges, era só o alto clero. Muitos padres religiosos de instituições religiosas, por exemplo, franciscanos, e não eram todos que estudavam para ter leitura, porque eles estudavam para ser servos da igreja. Então, existia uma hierarquia dentro do próprio clero, alto clero e baixo clero. Nós falamos disso na última aula. Então, a leitura e a interpretação, ela fica como algo a ser restrito a um grupo, porque eles já entendiam que informação leva ao conhecimento e conhecimento leva ao poder. Então, uma maneira que a igreja tinha de condicionar o poder a ela era manter a educação apenas para eles. E havia depois, obviamente, com a construção dos monastérios e a educação nós chamamos de escolástica. A palavra escola vem dos monges escolásticos, que eram os monges que ensinavam, né? Tinham aí as universidades, porque naquele momento fé e razão não se separavam. Muito pelo contrário, fé e razão deveriam caminhar juntas para os escolásticos. São Tomás de Aquino, que ele é do século XII, ele escreveu uma suma teológica em que ele tinha lá, ele usava da filosofia do Aristóteles, ele pegou a teoria de Aristóteles de ato e potência, de substância e acidente, de causa final e causa material, pegou as teorias de Aristóteles e argumentou para escrever as 5 provas da existência de Deus sem apelar para a fé. Então, Tomás de Aquino, ele escreveu essa chamada Suma Teológica, que é um livro de filosofia que ele argumenta em favor da teologia, para provar que Deus existe, né? Então, percebe aqui um construto de teorias e de argumentos que buscam unir fé e razão, que aí é a sua pergunta, né? Fé e a razão, o que vale mais? Ter razão ou ter fé? E os escolásticos vão defender que é preciso as duas coisas. O Karol Wojtyla, que foi papa da Igreja Católica, né? Ele era um filósofo que estudou e pesquisou São Tomás de Aquino,
pesquisou e estudou os escolásticos. Ele era um filósofo escolástico, que se tornou Papa da Igreja Católica agora, vocês provavelmente conheceram. Eu acho que ele morreu em 2005, então vocês eram bem little babies, né? Bem pequenininhos, mas vocês provavelmente já ouviram falar, porque ele ficou um santo marcante aqui do contemporâneo, que é o Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II ele escreveu numa encíclica de que a fé e a razão elas são como duas asas de um pássaro que não voa, não vai alçar o voo apenas com uma, mas ele vai precisar das duas. Ele fala que o ser humano precisa das duas asas, da fé e da razão, que é a defesa que os escolásticos faziam. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, ligar o microfone. Oi? Tem microfone ligado, desliga aí para nós. Eu vou despachar você, porque o negócio é bom, viu? Ó, pessoal, desliga as câmeras, os microfones, por favor. Ó, fica aí. Não chora não, chora não, chora não. Pessoal, os microfones, por favor. É da Larissa Rezende, que tá ligado no microfone. Larissa Rezende, esse microfone. Oi, Arthur. Bom dia. Oi? Tudo bem? Dormiu e deixou o microfone ligado. Pronto. Desligaram, né? Se alguém vê aí quem quer, vai lá e pede no WhatsApp para a pessoa desligar para nós, por favor, gente, senão atrapalha a aula, né? Aí, onde nós estávamos falando, inclusive, a própria missa ela era feita em latim, porque latim não era uma língua comum, né? E a igreja, ela precisou, gente, eu falo que a igreja, ela fez igual um sistema de franquia, né? O McDonald's sentou e falou, vamos franquear as coisas, vamos padronizar. Então, a igreja, ela padroniza a língua da missa, né? A língua vernácula, que é a ideia a língua própria da cultura do povo, a igreja vai rezar a missa só na língua comum ao povo, a partir do Concílio Vaticano II, que vai ocorrer apenas em 1961, ou seja, agora, há poucos dias, né? 1961 foi há dias atrás, que a igreja ela vai os padres deixam de ser obrigados a usar batina, a igreja ela vai flexibilizar, né? Ela vai modernizar um pouco. E aí a gente vê que os últimos papas modernizaram bastante, né? A igreja, a partir da reforma protestante, por exemplo, né? Quando nós vamos estudar também com as críticas que o anglicanismo, as críticas que os protestantes fizeram à igreja, ela vai flexibilizar. Mas até então, por exemplo, somente na década de 60 que os livros, o Index Librum Prohibitorium, né, são a lista de livros proibidos pela igreja, acabaram apenas com o Paulo VI, com o Papa Paulo VI, que foi também no início da década de 60. Ou seja, a igreja tentou manter essa rigidez, e ela mantém, né, uma rigidez até hoje nos cânones, nos textos, por uma questão também de entender essas mudanças culturais. Tem um padre amigo meu, que ele era secretário do Padre Geral de Roma, e a gente conversa muito sobre isso, o quanto que a igreja ela tem esse aspecto de uma educação, que chamamos de catequética, e que ela se adequa lentamente à cultura, justamente porque mudar uma posição cultural da igreja significa sempre, na construção dos séculos, um abalo na instituição, né? Então, a gente tem essa noção aí do que é a instituição igreja, a cultura e a educação e a ciência hoje. Mas é muito lento. Professor, tá me ouvindo? Sim.
Uma pergunta. Você falou sobre a sobre a igreja flexibilizar algumas coisas e sobre atualmente a igreja católica também deixar alguns padres contraírem casamento. Isso também seria uma parte dessa flexibilidade? Flexibilidade, sim. Não, os padres atuais não podem casar. Atualmente não podem, mas um dia eles já puderam, né? O próprio Santo Agostinho, que foi bispo, teve filhos. Pra vocês terem ideia, na época de Santo Agostinho, ser bispo não era uma carreira episcopal, era um título que você comprava, porque era o alto clero, você entrava no alto clero por título e não por carreira. Então, assim, é isso que vocês precisam entender muito. Ó, eu falei na última aula, eu não sei se eu falei, mas se não falei, vou falar agora. O casamento, a religião que Jesus fazia parte era o judaísmo e era poligâmica, né? Então, o cristianismo só é monogâmico a partir do século V por causa do Império Romano, que era monogâmico. Então, os cristãos das primeiras comunidades, por 5 séculos, tinham casamentos, tinham famílias formadas com mais de um casamento, né? O homem casava com várias mulheres, dentro do cristianismo mesmo. Isso vai se tornar cultura de ser apenas um casamento a partir do século V. E o Santo Agostinho escreve, por uma questão de cultura romana. E por que eu estou falando isso com vocês? É para entender que a igreja ela vai refletir o momento histórico. E o casamento, os padres vão serem proibidos de casar no momento em que a igreja ela se torna grande detentora de terra na Idade Média, como nós falamos lá do Império, dos impérios que a igreja faz parceria, ela começa a ter terras, então é mais por uma questão de propriedade privada, herança, então para não ter filhos e não ter esposa, para ficar concentrado o poder da igreja. E aí sim, aí por isso que é proibido o casamento. Hoje, padres também não podem casar, e a justificativa que a igreja tem para que se dedique inteiramente à vida missionária. Então, hoje os padres não casam. Nós temos diáconos dentro da igreja cristã, católica, apostólica romana, que são homens casados que celebram casamento, celebram batizado, fazem bênção, fazem visita aos doentes, fazem um serviço de padre, ele só não consagra a Eucaristia, ele só não celebra a missa. Mas que também é uma função de como se fosse um padre que é casado, mas é chamado de diácono na igreja. Agora, o padre do cano mesmo, ele não é casado. Houve uma fake news que se espalhou no início desse ano, falando que o Papa ia permitir casamento em algumas regiões do mundo, como na Amazônia, onde faltava padre e tal, mas foi fake news, tá? A igreja até então padres que celebram missas, consagram hóstia, eles ainda continuam sem poder casar. Algo ok? que me engano aí, os padres da igreja anglicana que se casam, né? Ah, sim. Os anglicanos se casam desde do século XVI, né? 14 para o século XVI, eles já casam. E aí também para entender aquilo que nós falamos na última aula. Existe uma ruptura que acontece na igreja lá em 1054, chamado Cisma do Oriente, Grande Cisma do Oriente, que a igreja cristã, como ela tinha... porque, assim, a igreja ela tentou padronizar várias vezes. O Concílio de Nicéia, como eu falei, que foi de 325, eles sentaram e definiram os dogmas da igreja, para que esses dogmas fossem constituídos se todo mundo falasse a mesma linguagem. A mesma coisa, como eu falei, uma franquia. Cheguei no McDonald's aqui, ou cheguei no McDonald's na Inglaterra, ou cheguei no McDonald's no Chile, ele é da mesma forma, as pessoas se vestem do mesmo jeito, o atendimento é padronizado, a comida, de certa forma, tem uma diferencinha, né, da comida, mas é bem próximo. Então, a igreja, ela tende a ser una, né, a palavra católico significa universal, significa unissal, né, única para todo mundo. Mas eles não conseguem muito isso, e lá em 1054, por causa da diferença que existia entre a cultura dos romanos e a cultura dos gregos, tem a formação de uma cultura romana, de um lado, que é a católica apostólica romana, advinda de uma tradição de Paulo de Tarso, que vai ser o principal que vai espalhar a cultura do cristianismo, e a igreja chamada igreja
ortodoxa, que é a igreja bizantina, que é aquela que estava próxima ao Império Bizantino, que tinha uma cultura grega, né? Alguns momentos, alguns livros vocês vão ver escrito igreja grega. Então, como eles tinham mais proximidades com a cultura grega, eles não usam imagem, por exemplo, eles usam ícones, né? São ícones. Então, o Império Bizantino e aí e do outro lado o Império Romano. Então, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Há também subdivisões da Igreja Bizantina, né? Da Igreja que foi a chamada Igreja Grega, que também eles podem casar. Só que na nossa cultura, que é a cultura brasileira, napolina, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana muito mais forte. Mas aqui em Anápolis também existe padres anglicanos, padres casados. A minha professora de português do ensino médio mesmo, ela era casada com um padre anglicano. Mas são poucos conhecidos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Mais alguma colocação? É interessante a gente, assim, só finalizando o tema da educação, né? É interessante a gente observar que as crianças nesse contexto aí, elas eram percebidas de modo muito diferente à concepção que a gente tem de educação em relação às crianças hoje em dia, né? As crianças eram apenas pequenos adultos, né? Pequenos homens. Então, o tratamento educacional também era completamente distinto, né? O que eu falei também na última aula, não sei se vocês lembram, quando alguém não tinha condição de criar uma criança, ou não queria a criança, ou geralmente era filho fora do casamento, eles batiam na porta dos conventos e deixavam a criança. Tinha uma roda, parecendo aquelas rodas de porta de disque cerveja, que você coloca um engradado de cerveja de um lado e bate, o cara roda e te entrega a cerveja. Tinha uma roda daquela na porta dos conventos, que as pessoas chegavam, batiam o sino, e a criança era entregue para a igreja e recebia o nome do santo do dia, era batizado com o nome do santo do dia. Acontecia muito isso também. E o intuito da igreja era agrupar pessoas desde pequeno para se tornarem cidadão foi ótimo, se tornarem soldados de Cristo. Né? Inclusive, os jesuítas eram chamados os soldados os soldados de Cristo para defender na luta das cruzadas, que é o que nós vamos falar agora também. E aí, pessoal, a arte na igreja ela tinha um aspecto muito pedagógico, ou seja, educativo. Não temos aqui na nossa igreja brasileira, cristã brasileira, a gente não vê tantas imagens de capeta, de demônio assim. Mas você pegar, por exemplo, Notre Dame, né, a Catedral de Notre Dame na França, ela é toda cheia de imagens, de esculturas de demônios. Eu sei que o demônio ele é muito citado nos discursos cristãos, também com uma forma pedagógica, a tentação do demônio, obra do demônio, né? Esses dias o meu tio mandou no grupo da família lá, justificando o vírus do coronavírus e falou mais de demônio do que de Deus, justificando ele, o vírus, que ainda é a mesma coisa que a igreja cristã da Idade Média usava, aquilo que a gente estava falando na última aula. O medo como um poder simbólico e o medo como uma função pedagógica, né? Então, por isso vai ter várias figuras de demônios dentro das igrejas cristãs. Na Itália tem uma igreja que ela é construída toda com ossos humanos para lembrar que todo mundo vai morrer, se prepare, a morte ela está chegando. Então, há muitas esculturas, muito das artes, né? O fundo da Capela Sistina, que é a capela pintada pelo Michelangelo, que está hoje é um museu, né, o Museu do Vaticano, ela, no fundo, tem o inferno, tem uma pintura do inferno lá, e a ideia da figura do demônio aí é constituir esse poder simbólico, como nós falamos naquela última aula, né? Assim como o homem do saco controla, né, a criança para que ela não converse com estranhos, assim como você passa medo no seu irmãozinho que tem um bicho lá na sala para ele ficar
com você no quarto. Então, a igreja também tem esse recurso, né, chamamos assim, o recurso de usar a arte, usar a figura do demônio e dos anjos como uma forma pedagógica. Eu lembro que também os jesuítas, quando chegaram no Brasil para educar os índios, eles faziam vários teatros em que os próprios padres se vestiam de demônio e de anjo para assustar os índios e catequizá-los para o cristianismo e aquilo que tange, né, o dogma cristão de céu e inferno. E aí a gente entra no assunto das cruzadas, né? Entre 1095 e 1291 depois de Cristo, né, uma série de guerras religiosas foram organizadas por cristãos em resposta ao expansionismo militar dos povos muçulmanos, né, que estendiam suas posses por regiões do Oriente e do Norte da África. Conhecidas como cruzadas, as expedições tinham o objetivo principal de reconquistar a cidade de Jerusalém e dominar territórios considerados pagãos, né? Extraoficialmente, as mobilizações em nome do cristianismo seguiram até o século XVI, quando a autoridade papal foi reduzida frente à reforma protestante. Sim, é muito interessante que foram tantos anos de guerra, né? Mais de 200 anos de guerra, assim, um período muito mais forte, mas as cruzadas acabaram mesmo muito tarde, e aí tinha filhos que nasciam e cresciam sabendo que eles iam para a guerra defender o cristianismo e não sabia nem por quê, não sabe, pronto, ó, você está sendo preparado para as cruzadas. Então, gerações e gerações fazendo guerra em nome de Deus, né? A principal característica era a tomada de Jerusalém dos muçulmanos, mas depois aconteceu, inclusive, de briga entre cristãos, entre os próprios cristãos. Então, as cruzadas foi briga entre o povo judaico e o povo cristão, mas também teve momentos que os próprios cristãos brigaram e guerrearam entre eles. E aí a gente vai investigar ao fundo, as guerras tinham muito mais questões distantes da religião do que propriamente de crença, né? Existia muito mais a questão do poder ali, e eles tinham essas armaduras, né, medievais. Então existia uma luta aí do uso dos metais, né, para fazer espadas e fazer as armaduras, do que necessariamente uma construção religiosa. Então, eles buscavam estabelecer comércio no Oriente, que é outra coisa, né? Ao invés de falar que era por uma questão comercial, falava-se que era em nome em nome de Deus, né? E a cruzada, ela recebe o nome por causa da cruz, né? Que eles usavam a cruz nas bandeiras e nos escudos, mas também chamado de cruzada porque eles cruzaram toda a Europa. Eles cruzavam toda a Europa para brigar, né? Então, a cruzada era um cruzamento de espaço, mas também cruzada por causa da cruz como símbolo cristão. Como estamos de horas aí, gente? Que horas acaba a nossa aula? 57. A aula acaba 9h10. Nós vamos fazer agora vamos entrar para falar do tema da peste negra, que também tem a que ver a Idade Média, e por isso nós preparamos essa aula para falar com vocês, né? E aí a escolha ela é muito feliz, né? Principalmente foi uma indicação do professor Taliton que a gente falasse da peste negra dentro da Idade Média, porque vem muito ao encontro do que nós estamos passando hoje, né? Por um momento de pandemia. Então, a peste negra foi uma pandemia em momento de Idade Média,
nós vamos ver que existiram algumas semelhanças, inclusive, com o que nós estamos passando hoje. Né? Peste negra, que foi praticamente 10 anos, né? Nós vamos ver que ela ficou ainda... os 10 anos aí foram os 10 anos de auge da peste, 1345 a 1355, mas ela devastou muita coisa, devastou 1/3 da Europa. Vamos lá, o que foi então essa peste negra? É uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, bactéria que ficava no sistema digestivo de uma pulga que habitavam o pelo dos ratos. Olha que loucura, né, gente? Hã? Que loucura, né? A bactéria que ficava no sistema digestivo de uma pulga e a pulga que habitava o pelo dos ratos, né? É absurdo, né? E a gente sabe que esses ratos estavam nas embarcações, né, no contexto comercial daquele momento, e as condições sanitárias, né, as compreensões sobre Higiene, os cuidados de higiene que eram completamente distintos, né? Portanto, desencadeou uma pandemia que dizimou 1/3 da população europeia. Gerou uma série de crises econômicas na Baixa Idade Média, influenciou em conflitos armados, né, a Guerra dos 100 Anos, e desencadeou uma série de revoltas camponesas. A gente vai entender que uma principal consequência, então, da peste negra foi que as coisas na Europa já estavam péssimas, né? Altos impostos, os feudos, a igreja controlando, nós já temos aqui a igreja controlando não só o sistema econômico, mas as liberdades individuais, queimando bruxa. Então, estava terrível viver na Idade Média, né? Negando a ciência, talvez quase terrível, igual nós estamos agora mesmo, né? Nessa pandemia. Mas a pandemia, ou seja, a doença da peste negra, ela vai chegar justamente no momento terrível da Idade Média, e por isso que vai provocar aí a revolta dos camponeses, né? Então, nós entendemos que teve uma consequência de guerra, uma consequência de movimentos populares também. Então, aí os tipos de peste, né, os sintomas. A doença se manifesta de 3 formas. A peste pneumônica, que afeta o sistema respiratório. A peste septicêmica, que afeta a circulação sanguínea. E a peste bubônica, que afeta o sistema linfático e causa bubões. A doença é originária de uma bactéria, como nós já dissemos, né, que fica no sistema digestivo de uma pulga que parasitava os pelos de ratos. Com o passar do tempo, a doença se desenvolveu para outras formas de contágio. Sim. A gente tem uma semelhança aqui da sintomática também com o próprio Covid, né? A própria Covid-19, que afeta o sistema pulmonar, e agora, recentemente, tem se descoberto que ela também coagula o sangue e afeta também o sistema sanguíneo, né? Então, tem a circulação sanguínea que aconteceu na peste negra, também a gente tem a Covid-19 provocando isso, tá? Estão até dando no tratamento, o remédio para anticoagulante, né? Agora no tratamento da Covid, porque descobriram mais essa também. Origem e difusão. A pandemia mais antiga de peste ocorreu no século VI, no Império Bizantino. 5.000 mortes por dia, dizimou 40% da população do Império Bizantino em 100 anos. E aí, meados do século XIV, ocorreu uma pandemia na Ásia, China e Império Mongol, e a estimativa de morte era de 15 a 25 milhões de pessoas. Muita gente, né?
E a gente vai entender que isso foi muito mais... a peste, ela teve como posso dizer, um impacto muito rápido, direto, porque qual que foi o recurso, né, que eles usaram? Como que ele difundiu tão rápido? Porque eles não tinham ciência, né? Lembra que a gente estava falando agora há pouco que fé e razão eram indicadas como caminhando juntos, só que sempre a fé estando acima da razão, né? Então, a primeira justificativa que eles vão ter é que isso como tiveram vídeos aí de alguns líderes religiosos falando que a Covid-19 era uma permissão de Deus e que é uma doença proveniente do pecado, da modernidade. Então, essa mesma justificativa usaram na Idade Média, falar que era o anticristo, e o que mais se propagou é que estava acontecendo o fim do mundo e Jesus estava voltando, né? Então, na época da peste negra, que é aquilo que a gente falou, como havia uma dificuldade, justamente por uma limitação da ciência, então não sei como explicar, e Cristo, ou melhor, o anticristo, o demônio, é a melhor explicação que a gente vai ter aqui. E ela se espalhou, né, na rota que nós chamamos rota do comércio, do Mediterrâneo e do Mar Negro. Na falta da ciência, né, alguma explicação é preciso, né? Então, geralmente, os mitos ou as concepções místicas vão surgir aí, né? Então, é interessante a gente observar que os navios, né, eles atracavam no Mediterrâneo e esses roedores espalhavam essa doença pelos portos que chegavam. A disseminação, nesse primeiro momento, né, ela era apenas ali na área costeira dos países, e aí depois ela começou a ser propagada pelo ar, né? A enfermidade se espalhou extremamente rápido entre os humanos, e no pico dessa pandemia, dizia-se que não havia humanos vivos suficientes para enterrar os casos fatais, né? E aí os sintomas, né, era febre altíssima, vômitos, náuseas, tosse com sangue, dor de cabeça, cansaço extremo, calafrios e convulsão, além de matar muito depressa, né, os contaminados. Aí a gente pensar uma pandemia sem as concepções científicas que nós temos hoje, sem distanciamento social, né, inicialmente. E aí, na época, não tinha nenhuma explicação, como o professor Ítalo havia falado, né, para algo tão terrível. A população do século VIII, ela trazia teorias estranhas, né, para explicar esses acontecimentos sangrentos. Eles falavam na época que era um alinhamento dos planetas que espalhavam as bactérias no ar, envenenamentos na água, e aí uma série de justificativas absurdas, né, para explicar aquele triste momento. Sim, e talvez se pareça, inclusive, com algumas coisas absurdas que a gente tem visto agora, né, na pandemia da Covid-19, em pleno século XXI, com tanta descoberta científica, com tantas evidências científicas, tem gente colocando fake news e colocando explicações muito fora do óbvio que a própria ciência nos indica, né? Tem um pastor famoso aí vendendo feijão, grão de feijão de 500 a 5 mil reais, considerando que plantar esse feijão vai ser um ritual que vai curar a Covid-19. Então, assim, parece absurdo a gente vê a Idade Média, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem um resquício de uma Idade Média vigente até hoje, com um fanatismo religioso ao ponto disso, né? E um fanatismo que leva ao genocídio. Espalhou uma fake news sobre o Papa, falando que o Papa pediu para repetir uma oração, dizendo que eu estou imune pelo sangue de Jesus e não sei o quê. Depois o Papa esclareceu, fez uma nota, era mentira. Mas o que está por trás disso é de que as pessoas encarem o real na fantasia, né? Encarem o real
não que não possa ter fé em Jesus, e sim, temos que ter fé, muita fé nesse momento para conseguir sair desse momento, mas é entender que tenha fé, mas acredite na vacina, tenha fé, mas não negue os medicamentos, tenha fé, mas peraí, tem a ciência aqui, vamos ver o que a ciência está falando, né? Tem a sua fé, sua crença, mas cuidado, porque tem esses genocidas, líderes religiosos que estão propagando ideias e ideais, como na ideia da peste negra na Idade Média. Alguém ia falar alguma coisa? Existiu. Então é isso, né, que a gente falou, a difusão, ela tinha uma rota de comércios aí, o comércio pelo mar Mediterrâneo e o mar Negro. Ela não é chamada de peste negra por uma questão de racismo que veio dos negros, isso não aconteceu, até porque nesse momento na Europa não se tinha não se tinha uma imigração de negros para a Europa, então não é uma ligação racista aí também, é porque eu vi um texto no Facebook, alguém dizendo que foi chamado de peste negra por causa de racismo. Não, isso é mentira, não é isso. A peste negra é por causa das manchas que causavam, né? Manchas pretas que causavam no corpo, da coagulação do sangue, e também por causa de se espalhar pelo Mar Negro, né? Então eles acreditavam que estava vindo do mar, e de fato estava vindo do mar, por causa como a professora Camila já explicou, que vinha da rota da seda no Mediterrâneo e chegando a espalhar por toda a parte da Europa. Como vocês podem ver aí no mapa, o mar Mediterrâneo aí, né, ele vai passar ele cobre quase toda a costa do continente. Então, era a rota de comércio que fez a difusão da peste. E aí, os sintomas, né? Morte em 7 dias, a letalidade de 60%. A peste bubônica, febre acima de 38 graus, arrepios constantes, dor de cabeça intensa, cansaço excessivo, ínguas muito inchadas e doloridas. A peste sepsêmica, que tinha como sintomas cansaço excessivo, febre, arrepios, dor abdominal forte, manchas roxas na pele, manchas negras devido à morte dos tecidos, a pele estava necrosando, né? A peste pneumônica, que tinha como sintomas pneumonia, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, dor no peito e tosse constante, transmissão entre seres humanos. Só para a gente fazer uma comparação aí, a Covid-19, a letalidade dela agora é de 0,6% a 0,5%, né? No Brasil estava acontecendo tipo 9% lá no norte, mas é porque não está tendo, eles não estavam contabilizando as pessoas, né? Há uma subnotificação da Covid, porque não está tendo teste para todo mundo, eles só estão testando praticamente aquelas que já estão morrendo, né? Até pessoas que já têm sintomas não estão sendo testadas no Brasil, por isso que lá estava dando uma taxa de 9%, mas aí, agora, a partir de uma pesquisa que fizeram por amostragem, inclusive ontem saiu o resultado disso, fizeram uma pesquisa por amostragem dizendo que há uma subnotificação. Então, a cada pessoa que estamos sendo os números infectados no Brasil, a gente tem que multiplicar por 7 ou por 9 para a gente ter um número real da quantidade de pessoas que estão contaminadas pela Covid no Brasil. E aí, bate com o que é a letalidade, a taxa de letalidade também que a China já tinha descoberto, a Espanha já tinha feito também o mesmo teste, que é de 0,5% a 0,6%. Uma questão aí nessa imagem essa máscara com bico que nós vemos aí, era a máscara que os médicos usavam de couro, né? Nós usamos hoje uma máscara de tecido para isso, mas eles usavam essa máscara com bico assim, porque eles para evitar chegar perto, né? Então era uma forma de proteção, essa máscara da Idade Média.
Eles acreditavam que se mantesse um distanciamento, né, do nariz dos médicos, eles não seriam contaminados, né? Agora, uma coisa interessante é a gente pensar, à medida que a gente pensava a questão da peste negra, eu ficava pensando, né, se a gente fala em subnotificação hoje em dia, tendo recursos, apesar, né, de faltar um investimento público para que seja feita, né, a devida verificação, nessa época aí, a questão da subnotificação Muito maior. era... Sim. A estimativa é que lá no Amazônia, hoje, a cada 10 pessoas, pelo menos uma já tenha contaminado com vírus. Imagina na época, né? Como que estava isso. Vamos então. Os efeitos da peste negra, as mortes causadas pelo declínio econômico, né? Então, com menos pessoas no mercado produtivo, né? No meio produtivo, então menos comércio, menos produção agrícola, menos alimentos e mais pessoas fracas e vulneráveis. Então, o impacto que a gente tem aqui, inclusive, gente, alguém vai chamar aí de crise do sistema econômico feudal. Os massacres e lixamentos de grupos sociais que eram considerados os culpados pela peste, e aqui nós temos que falar de xenofobia, de preconceito, e né, o quanto isso é até hoje marcado na nossa história, porque os judeus, eles sofreram, como nós já estudamos lá, o povo hebraico, né, o povo hebreu, e toda a sua perseguição que eles sofrem na Europa, na peste negra, isso volta a fortalecer, se torna muito mais acentuado o preconceito do povo europeu com os estrangeiros. Então, nós vamos ter um crescimento do antissemitismo, né, que é o ódio ao judeu, o ódio ao povo judaico, porque eles vão ser atribuídos aí como os culpados. Eles, numa vã crença de que o europeu ele era sempre o sadio, sempre o bom, o homem e a mulher perfeita, então a doença só poderia estar vindo dos ciganos, os ciganos que viviam viajando de país em país, fazendo pequenos comércios, que até hoje ainda existe cultura dos ciganos, os judeus e qualquer estrangeiro. Então, mas principalmente os judeus, várias fake news aí, como se espalha aí, que a ideia de como se a Covid fosse culpa dos chineses, né? E até muitos chineses estão sofrendo preconceitos em todo o mundo. Aconteceu também esse acentuar, né? Acentuar o que já existia, que era um antissemitismo, que é um ódio aos judeus. Professor. Sim? Você viu um líder religioso, acho que era judaico, falando que a Covid-19 seria um castigo para as pessoas que são homossexuais? Vi sim. Ele é ministro de um país judaico. Eu vi essa justificativa. Mas é o que a gente acabou de falar, né? Ignorância e outra, achar um culpado. A gente procura muito isso, né? Parece que na nossa cultura a gente se exime de qualquer responsabilidade posterior a achar um culpado. Então, como foi na peste negra, tentar culpar os judeus, tentar culpar os ciganos e estrangeiros, a gente tem aí também essa tentativa de eleger um grupo como culpado. E aí, se eu pego, por exemplo, a culpa aos judeus, era já uma questão socialmente construída, né? Como eu fui cortar o cabelo esses dias e o pessoal lá estava culpando os chineses e dizendo, inclusive chamando palavrões e falando que os chineses que queriam matar o mundo, não sei o quê. Aí, assim, o meu argumento com o pessoal lá no salão olha, peraí, como assim? Se fosse realmente essa a ideia, nós somos os principais consumidores da China. Como que eles vão querer matar a gente? Né? Mesma coisa, eu falei para o dono do salão, é a mesma coisa que você está querendo matar seus clientes. Então, assim, nós somos hoje nós somos os principais consumidores da China. O mundo é consumidor da China. Então, acreditar que eles iriam espalhar uma doença para matar os seus clientes é, no mínimo, fantasioso,
né? Não tem como sustentar isso, que inclusive o próprio ministro da Educação brasileira, do atual governo, teve que se retratar com isso, né? Com frases, com falas que culpabiliza alguém pelos efeitos da Covid-19. Isso. Esse é o nosso último slide. Nossa, a gente estourou o nosso tempo da nossa aula. Sorry. Vamos falar só desse último slide e a gente já encerra aqui, né? É como dizem, né, professor? Quando a aula é boa, passa rápido. Ó, obrigado pelo elogio de aula boa. O assunto é muito bom, né? A gente tem... Estudar ciências humanas, por mais que a gente fale do passado, é sempre presente, porque passa por nós, né? Somos nós, somos humanos. E aí, professora Kátia, nós já estamos encerrando. Desculpa aí estourar o seu horário. Então, aí, o século XV, né, foi de prosperidade, aumento dos salários, aumento na produtividade de alimentos, qualidade de vida, desenvolvimento da arquitetura gótica, 40% da população europeia morreu, né, a peste não sumiu, voltava em surtos localizados em cidades específicas durante 3 séculos. O que nós também, gente, podemos pensar sobre agora. A Covid-19 não vai ter, assim, se houver uma vacina em um ano, que é a perspectiva aí, mas até chegar nas mãos de todo mundo. Por exemplo, o Brasil não entrou na parceria com a OMS para vacina. Se achar uma vacina, nós não vamos tê-la tão rápido assim, por uma questão política. Então, provavelmente, como os países a Itália, algumas regiões, algumas cidades que estão voltando, nós não vamos ter as pessoas falando de voltar ao normal. Não vai ter uma volta ao normal. Existirá um novo normal que será socialmente construído a partir dessa pandemia, como foi na peste negra da Idade Média, como foi na gripe espanhola, agora dos últimos séculos, há pouco menos de 100 anos, a gripe espanhola, aliás, há pouco mais de 100 anos, a gripe espanhola. E então, assim, a gente sempre entende, a partir do olhar histórico, que não existe voltar ao normal, né? Vamos ter um retorno, sim, ao novo normal, e vai demandar de nós sabermos construir aí higienização, cuidados conosco mesmo e com os outros. Alguma questão, pessoal, a colocar? Então, até a próxima aula, né, professora Camila? Até mais. Um abraço a todas e todos. Espero que vocês tenham gostado da aula e respondam direitinho lá os questionários que tangem a peste negra. Nós vamos cobrar lá no questionário os efeitos, vamos cobrar isso que nós falamos das causas, vamos cobrar o contexto, ok? Releiam o slide que nós vamos postar hoje na plataforma, revejam essa aula que também nós vamos deixar lá gravada, bons estudos e, sobretudo, se cuidem aí nesse momento de peste atual.